Esse vídeo de hoje não é uma aula comum. Basicamente vai ser um treino real. Eu, tu, o lápis e o papel. Só que o mais bacana desse vídeo é que a gente vai ter toda a oportunidade de acertar e errar. Porque é um treino. Então se tiver que acertar, acerta comigo. Se tiver que errar, erra comigo. Bora trabalhar junto aí. Bom, já peguei meu lápis grafite, posicionei minha folha na horizontal e eu vou começar fazendo 3 círculos. Não vamos nos preocupar em fazer 3 círculos perfeitos, tá? Vamos só informar que existe ali 3 espaços para fazer os tons de pele. Eu vou começar com um lápis de cor marrom, ok? Porque eu vou utilizar ele como base para fazer um sombreado, para representar o tom de sombra da pele. Então eu vou aplicando com um pouco mais de peso na mão e conforme eu vou subindo o nível dele ali de altura, eu vou tirando o peso da mão para poder formar um degradê, beleza? Suavizei um pouquinho com a borracha, uma imperfeiçãozinha ali. E novamente eu vim com a borracha para deixar o degradê mais uniforme. Agora eu vou aplicar o tom base da pele. Vou sobrepondo o sombreado que eu fiz. Isso é muito importante para que a passagem entre os tons da pele fique mais natural. Isso é fundamental no desenho realista com lápis de cor. Então eu vou aplicando a pintura, sobrepondo tudo, respeitando o movimento do círculo que eu fiz, tá? E na medida que eu me aproximo um pouco mais do topo, eu vou tirando o peso da mão para ficar um pouquinho mais claro. Em seguida eu já venho com um rosa, porque o rosa ele é muito importante para deixar o tom da pele mais natural, mostrar pontos mais quentes da pele, tá? Separar os mais quentes dos mais frios com uma transição legal. Então eu estava sobrepondo aquela área mais escura também. E com a borracha eu já suavizei um pouco mais o tom na parte do topo ali do círculo. Então com isso eu consegui fazer uma passagem natural do mais escuro para o mais claro. E agora nós vamos utilizar o lápis de cor branco para mesclar as cores e ficar uma pintura mais homogênea. Bom, agora para o nosso segundo tom de pele nós vamos trabalhar com o sépia, porque nós vamos colocar a espera para sombra e vai ser um tom de pele que vai ter um pouco mais de contraste, então nós vamos trabalhar com novamente do mais escuro até o mais claro, e o sépia ele é aquele marrom que quase se aproxima do preto. Então, por ele estar no meio do caminho, ele é bem interessante para ser essa espera para os outros tons que vão vir em seguida. Agora eu vou pesar a mão um pouquinho mais para deixar mais intenso o começo da espera para sombra, tá? Vamos prestar bastante atenção nesse detalhe porque vai fazer toda a diferença no nosso treinamento. Agora que eu apliquei a primeira base, eu vou começar a fazer o tom médio desse degradê com o mesmo lápis, só que dessa vez eu vou tirar um pouco o peso do punho, tá? Peso da mão. Para fazer esse tom médio, vai ficar no meio do caminho ali, transitando para o mais claro. Dei só mais uma reforçadinha ali no ponto de partida do degradê, deixando mais escuro um pouco, só para dar um reforço importante. Agora com a cor chocolate, eu vou cobrir esse sombreado todo, porque aí começa a surgir o tom base da pele. Então vamos lá, do ponto de partida de novo, do mais escuro até o mais claro. Vou usar o mesmo princípio do degradê, tá? Só de cobrir tudo já começa a aparecer, mas a gente vai tendo uma atenção maior aí com os detalhes e vai cobrindo tudo, beleza? Sem pressa. Com o mesmo lápis eu já vou deixando mais em evidência ali a parte mais escura. Vou cobrindo tudo direitinho.
E agora com o tom areia, eu vou cobrir toda a pintura anterior, as camadas anteriores ali. E vai surgindo cada vez mais esse segundo tom de pele. Agora uma coisa bem interessante é trabalhar com amarelo queimado, porque tem um fundo amarelado no tom de pele afro. Em várias imagens a gente consegue perceber. E em seguida eu cobri com o tom de bege também, porque vai se formar uma base que vai receber tons mais escuros agora, onde eu venho novamente com o chocolate e vou sobrepondo tudo. Agora já deu um destaque que eu queria para diferenciar o segundo tom de pele do primeiro. Novamente eu vou trabalhar com sépia para intensificar aquela parte inicial ali do degradê. Agora uma novidade, que é trabalhar com um rosa escuro, e vamos sobrepor toda a pintura para chegar nessa tonalidade da pele aí bem legal. E agora com lápis de cor branco, nós vamos fazer aquele blend de novo ali mesclando as cores, para ficar o mais homogêneo possível, ficando bem bacana. Nesse terceiro tom de pele eu vou começar a base da sombra com lápis de cor preto ao invés de sépia dessa vez, porque vai ser um tom de pele com mais intensidade, mais contrastado, então a sombra ela vai ficar mais destacada também. É mais interessante começar com lápis de cor preto. Percebam que eu já montei o degradê, do mais escuro para o mais claro, e vou dando uma reforçada onde acho necessário. Agora vem um detalhe diferente no processo, eu vou utilizar o rosa mais escuro para cobrir esse degradê que eu fiz antes, porque esse tom de pele, por ser mais contrastado, mais escuro, ele tem uma espera num tom avermelhado, tá? Então eu começo com esse rosa e vocês vão ver a diferença gritante no final do trabalho. Claro que nós não vamos abrir mão do amarelado. Peguei o tom de amarelo para cobrir a base do rosa. Vai ser uma combinação bem importante. E com o marrom eu vou cobrir tudo e já vai começar a ter um contraste diferente, tá? Do outro tom de pele, conforme a gente vai escalando os níveis aí de tonalidade. Agora com o lápis de cor preto eu vou lá na raiz do degradê e vou deixar mais escuro um pouco, para representar bem aquela sombra mais escura. Voltei com o rosa escuro para cobrir todo o tom da pele novamente, ó. Por isso que eu disse que vai ficar mais avermelhado o tom da pele. E com o marrom eu vou cobrindo tudo novamente, principalmente ali no degradê, tá? Vai valorizando mais ainda o processo e o resultado final vai ficando bem bacana. E para finalizar, vou dar aquele blend ali na pintura, mesclar as cores ali com lápis de cor branco, porque ele sempre vai ser fundamental no desenho realista com lápis de cor. Agora fiquem com o resultado do nosso treino de hoje aí. Espero que gostem. Muito bem, meu time de artistas, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje aí. Esse foi o nosso primeiro treino de muitos. Deixem comentários com sugestões para os próximos vídeos aí, os próximos treinos que a gente vai fazer. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tamo junto demais e um forte abraço a todos. Valeu!